O que de fato mudou no posicionamento da Igreja sobre os judeus após o Concílio Vaticano II? E por que houve uma mudança? É o que veremos nesse vídeo. Uma das principais acusações dos tradicionalistas contra o Concílio Vaticano II e o magistério posterior é que ele supostamente teria mudado a doutrina da Igreja Católica em relação aos judeus, principalmente no documento Nostra Aetate do Concílio Vaticano II. E entre essas mudanças, houve também uma mudança na oração pelos judeus, que se faz na Sexta-feira Santa. Nós veremos aqui um exemplo de falas do magistério pré-conciliar sobre os judeus e falas do magistério pós-conciliar sobre os judeus. E faremos uma comparação e explicaremos as supostas mudanças. O Concílio de Florença diz que a Igreja crê firmemente e professa que ninguém se salva fora dela. Não só pagãos, mas também judeus e hereges. E que não pode se tornar participantes da vida eterna essas pessoas que professam essas religiões, inclusive os judeus, e que irão para o fogo eterno do inferno. O Papa Eugênio IV ensina: a lei mosaica que eles professam não pode ser mais observada sem pecado depois da promulgação do Evangelho. E o Papa Bento XIV diz: os judeus foram por sua própria culpa condenados à servidão perpétua porque crucificaram o Senhor. O Concílio Vaticano II, no documento Nostra Aetate, ensina que o que aconteceu na Paixão de Cristo não pode ser imputado indistintamente a todos os judeus, então vivos, nem os judeus de hoje. Ainda que a Igreja seja um novo povo de Deus, os judeus não devem ser apresentados como rejeitados ou amaldiçoados por Deus, como se isso decorresse da Sagrada Escritura. E também diz que Deus não revogou a sua aliança com o povo judeu. Bom, aqui vemos, nessas poucas frases do magistério pré- e pós-conciliar, umas certas supostas contradições. De um lado, os judeus são culpados por crucificarem Cristo. De outro, os judeus já não são tão culpados assim. De um lado, a aliança com o povo judaico não existe mais e suas leis não podem mais ser observadas sem pena de pecado. De outro, Deus não revogou a sua aliança. Bom, essas supostas contradições também aparecem no próprio Evangelho. E aí agora eu vou apresentar para vocês passagens bíblicas que dizem uma coisa e outras passagens bíblicas da boca do próprio Cristo que parecem dizer outra coisa. E aí depois eu venho com a complementação da explicação. Hebreus 7, 18 a 19 diz: assim se revoga uma ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nada levou à perfeição. Efésios 2, 14 a 15: Cristo, a nossa paz, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Gálatas 3, 23 a 25: antes que viesse a fé, estávamos sob a custódia da lei, mas vindo a fé, já não estamos sob o pedagogo. Romanos 10, 4: Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. São passagens que expressam claramente a revogação da lei. Agora veja essas passagens. Mateus 5, 17 e 18. Jesus diz: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, não passará só um i ou um traço da lei, até que tudo se cumpra. Lucas 16, 17. É mais fácil que o céu e a terra passam do que cair um só traço da lei. Romanos 3, 31. Anulamos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, confirmamos a lei. E aqui os tradicionalistas se assemelham aos protestantes. Nas igrejas protestantes, cada denominação pega esses versículos bíblicos e umas dizem que a lei foi abolida, outras dizem que a lei não foi abolida. Assim como os tradicionalistas pegam dois documentos do magistério e diz que um contradiz o outro. Não conseguem interpretar nem a Bíblia e nem o magistério em continuidade, porque tudo para eles é ruptura. Não conseguem fazer uma análise mínima que seja para tentar de boa vontade entender o que o magistério diz, como os protestantes acabam fazendo com a própria Bíblia. Mas afinal, qual é a explicação para isso? Ela é bem simples. Existem aspectos da antiga aliança que não foram revogados. Existem outros aspectos que foram revogados. Existe uma parcela dos judeus que são culpados pela morte de Cristo. Existem outra parcela que não são culpados. Existe uma certa aliança que Deus ainda continua com os judeus. E existe, por outro lado, uma que foi revogada. Uma coisa não contradiz a outra. E é o que vamos provar nesse vídeo.
A parte da lei que foi revogada foram as cerimoniais ou rituais, aquelas que diziam respeito a formas de se vestir, a educação, como se portar, a disciplinas de como agir em sociedade, a disciplinas jurídicas, as leis cerimoniais e de culto. O sacrifício da antiga aliança foi substituído pelo novo, que é o próprio sacrifício de Cristo, que nós atualizamos a cada Santa Missa na Eucaristia. As leis e ordenâncias de como viver em sociedade, de como organizar o culto e a sociedade judaica foram abolidas. O sábado, que é uma lei cerimonial, foi substituída pelo domingo da ressurreição. Porém, existem outros aspectos da lei que não foram abolidos, que é o aspecto, por exemplo, da lei moral. Os 10 mandamentos que nós temos hoje foi dado por Deus a Moisés no Sinai. E mesmo assim nós seguimos os 10 mandamentos hoje. Essa é a lei que Cristo veio cumprir e levar à plena perfeição. Pois ele mesmo diz em um dos seus sermões: ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher de forma impura já cometeu adultério. Ouviste o que foi dito, amarás o teu amigo, odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amais os vossos inimigos e rezai porque vos perseguem. Isso significa que os judeus tinham uma visão rígida da lei, como se fosse apenas a letra da lei. E Cristo vem ampliar essa visão mostrando a profundidade da lei, que a lei é muito mais do que aquela aparência, do que aqueles mandamentos objetivos, que não era meramente um cumprimento exterior, mas vinha de uma obediência interior e de uma mudança de mentalidade. Cristo veio aperfeiçoar a noção de lei moral e veio abolir aquelas leis cerimoniais que visavam ele, que apontavam para ele. Aquilo que apontava para Cristo foi abolido, porque com a vinda de Cristo não tem mais necessidade. Aquilo que é lei moral, universal, natural, aquilo que é de instituição divina, como o próprio dia de guarda, né? Por mais que tenha mudado o dia da semana, do sábado para o domingo, o mandamento de guardar um dia para o Senhor permanece, porque esse mandamento é de instituição divina, por mais que o dia específico não seja. Então existem aspectos da lei e da antiga aliança que foram preservados, outros aspectos que foram alterados. E isso é a interpretação correta que devemos fazer. Da mesma forma, também, a aliança de Deus com o povo judeu foi revogada no sentido daquela parábola que Jesus disse: o reino de Deus será tirado de vós e será dado a um povo que produza os seus frutos. E os fariseus entenderam que estava falando a respeito deles. Isso significa que aquela proeminência, aquela prioridade daquela raça, daquele povo, daquela nação que Deus tinha escolhido como nação separada, ela não existe mais. Deus não olha mais Israel como um povo separado, como um povo superior, como um povo eleito, nesse sentido de que eles são plano A de Deus e os gentios são plano B. Ou eles são os preferidos, os primogênitos, eles são aqueles que têm os privilégios e os outros são secundários. Não, eles não são mais detentores da proeminência, da eleição no sentido de ser os primeiros, no sentido de ser os preferidos, os prediletos. Eles perderam esse posto. Esse posto foi dado à igreja. Quando Cristo entrega as chaves a Pedro, ele está instituindo o seu reino. E esse reino necessariamente anula a vigência do reino de Deus no Antigo Testamento. Aquele reino que era passageiro para dar a origem para a nova aliança, abrir as portas para a nova aliança, a nova e eterna aliança. Então os judeus não possuem mais esse lugar de destaque. Agora, Paulo mesmo ensina que Deus encerrou os judeus na desobediência para trazer os gentios para a obediência. Mas da mesma forma, no final das contas, Deus fará que todos possam entrar no seu corpo, que é a igreja. E ele vai dizer que o gentio não deve se gloriar, porque da mesma forma que Deus tirou os judeus para acrescentar os gentios, pode tirar você para acrescentar os judeus. E que a aliança de Deus é irrevogável. Ou seja, que o gentio não deve se gloriar de estar na aliança, porque da mesma forma que o judeu caiu, o gentio também pode cair. Da mesma forma que o judeu saiu, ele pode entrar de novo. Isso significa que, assim como Cristo mandou eles pregarem, ide primeiro ao povo de Israel e depois ide a todas as nações, isso significa que mesmo após a ressurreição de Cristo, Deus também dá oportunidade para que os judeus se convertam e entrem na igreja. E nesse sentido, a aliança de Deus também é com os judeus. Porque a mensagem de salvação de Deus para o mundo inteiro não exclui a nação judaica. Jesus não disse, ide ao mundo inteiro, pregai a toda criatura, menos aos judeus. Mas ide primeiro aos judeus e depois ao mundo inteiro. Isso significa que os judeus também possuem a oportunidade e também são chamados a entrarem na nova aliança para alcançarem a salvação eterna. E dessa forma, Deus não rejeitou os judeus. Isso significa que Deus não rejeitou os judeus a ponto de não lhe conceder mais a salvação. Então, de uma certa forma, a aliança foi abolida, porque aquilo ali não salva mais. O que salva é a nova e eterna aliança. Mas esses judeus também são convidados a entrarem na plenitude da aliança.
E nesse sentido, a aliança com eles não foi revogada. No sentido de que eles podem ainda e são convidados a entrarem na aliança com Cristo e em Cristo na igreja. Essa é a forma de entender. Da mesma forma, havia uma ênfase muito grande em que os judeus mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso a gente vê no Novo Testamento e a gente vê durante algum tempo na igreja. Os judeus eram taxados, de certa forma, como aquele povo que tinha condenado o Senhor. E isso é muito evidente, até porque os judeus, nos primeiros séculos, foram os ferrenhos perseguidores dos cristãos. Ou seja, a imagem que o povo judeu tinha dentro do cristianismo era uma imagem de perseguição, era uma imagem sanguinária. Só que isso, ao decorrer do tempo, passou. Essa imagem não existe mais. Hoje não há mais perseguição propriamente dito dos judeus, uma perseguição oficializada, institucionalizada contra a igreja. Os judeus de hoje não possuem culpa da morte de Cristo lá no passado, a menos que conscientemente eles rejeitem a Cristo. Aqui está a diferença. Uma coisa é reconhecer que os judeus do passado tiveram, sim, uma parte de culpa, e até alguns muita culpa, na morte de Cristo. Nem todos. Até porque os apóstolos também eram judeus. Até porque existiam muitos discípulos de Cristo que eram judeus. Não eram responsáveis pela morte dele. Mas uma parcela dos judeus eram. E aquela parcela que permaneceu na desobediência continuou carregando a culpa de sangue. E podemos dizer da mesma forma que hoje os judeus que permanecem na desobediência de forma cega contra Cristo e a igreja ainda permanecem na culpa do sangue de Cristo. Porque rejeitam abertamente o Messias que veio salvar. Agora, levando em consideração que existem judeus que nasceram como judeus e nunca tiveram acesso ao Evangelho ou um conhecimento claro e pleno da fé cristã, e não aderem à fé cristã não por maldade, mas por ignorância, e adoram e buscam a Deus da forma como são ensinados, esses judeus não podem ser culpados do sangue de Cristo, como aqueles outros. Aqui é a sabedoria da igreja, de distinguir aqueles que estão clara e obstinadamente no erro e aqueles que estão no erro por ignorância. É a mesma lógica que se aplica aos protestantes, aos ortodoxos e todos aqueles que estão fora da igreja e que não tiveram acesso claro à fé cristã. E que não é por uma ignorância vencível, uma maldade ou uma obstinação que estão fora da igreja, mas é por uma ignorância invencível, por falta de informação e de oportunidade. Então, de uma certa forma, sim, os judeus que permanecem fora da aliança por culpa própria possuem culpa de sangue. E de outra forma, não. Os judeus que não permanecem fora da aliança por culpa própria, mas por ignorância, não possuem culpa do sangue de Cristo. E é assim que devemos entender as falas magisteriais. E as orações da Sexta-feira Santa que foram reformadas? Vejamos. Oração pré-conciliar, antes do concílio. Oremos também pelos pérfidos judeus, para que nosso Deus e Senhor remova o véu dos seus corações, para que também eles reconheçam Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí vem a parte do oremos. Deus onipotente e eterno, que não rejeitais, nem retirais a vossa misericórdia mesmo dos judeus. Ouvi nossas preces que vos dirigimos pela cegueira daquele povo, para que, reconhecendo a luz da vossa verdade, que é Cristo, sejam libertos de suas trevas. Por Cristo nosso Senhor. Veja que já a oração pré-conciliar reconhece a misericórdia de Deus sobre eles. Vejamos a oração pós-conciliar. Oremos pelos judeus, a quem Deus falou em primeiro lugar, para que cresçam na fidelidade à sua aliança e no amor do seu nome. Aí vem o oremos, né? Deus eterno e todo-poderoso, que confiaste as suas promessas a Abraão e a sua descendência, ouvi benignamente as preces da tua igreja, para que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Veja, a mudança foi na abordagem e não naquilo que é pedido. Aquilo que é pedido é a mesma coisa. A salvação do povo judeu. Que eles entrem na igreja. O que é pedido na oração pré-conciliar é que eles deixem a sua cegueira e alcancem a redenção em Cristo. E que a misericórdia de Deus permanece sobre eles. Isso é afirmado com categoria. E o que é dito depois, na oração pós-conciliar, é que eles cresçam na aliança, chegando à sua plenitude. Qual é a plenitude da antiga aliança? A nova aliança. Isso significa que chegar à plenitude da aliança é se converter a Cristo e à igreja. E uma mudança ali que houve é que na primeira oração eles dizem pérfidos judeus. Na segunda dizem somente judeus. Isso significa que mudou a abordagem da igreja. Em alguns momentos a igreja, principalmente no passado, ela gostava de enfatizar muito o lado negativo de alguns erros, né? Pérfidos, hereges, apóstatas, cismáticos, gostavam de frisar essa palavra mais negativa. Após o concílio, a igreja adotou uma nova atitude pastoral, não frisando mais a palavra negativa, mas se aproximando com palavras positivas. Em vez de dizer pérfidos judeus, o que provavelmente afastaria mais os judeus da fé em Cristo do que traria de volta, eles dizem oremos pelos judeus, né?
Como se uma palavra, né, trocar pérfido judeu por judeu, mudasse a doutrina da igreja. Gente, o que é pedido nas orações é a mesmíssima coisa, a conversão. Não é dito que os judeus podem agora permanecer na sua religião, que serão salvos independentemente da igreja ou de Cristo. Isso nunca foi dito. E nós vemos uma continuidade, porque a oração antiga reconhece a misericórdia de Deus para com esse povo, que é exatamente aquilo que falamos, que a aliança continua, no sentido de que Deus quer que eles entrem na plenitude dessa aliança, que é o que a nova oração foca, né? Então, desmistificamos aqui, refutamos com clareza, objetividade, facilidade, esses argumentos tradicionalistas terríveis, que visam desmoralizar a igreja, visam jogar em cima da igreja uma coisa que ela não fez, uma mudança doutrinária que não existe e nunca existiu. O que houve é uma mudança de abordagem, mas a doutrina permanece a mesma, inalterável. Salve Maria.